Ô, rapaz, rapaga. Um dia que prometeu ser agitado e foi. Foi deveras agitado, né? Gráfico com seus altos e baixos. Tal como o dia de hoje, com seus altos e baixos, né? A gente vai ver como isso refletiu no S&P, principalmente no mercado que mais nos interessa, o mercado cripto, claro. Não apenas no Bitcoin, mas nas principais altas, pelo menos nas que têm maior capitalização de mercado. A gente vai ver tudo isso, claro, e muito mais depois da vinheta, então por isso, vai. Lembrando que se você não deu like, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Procedimento gratuito, simples, rápido, você não perde 5 segundos da sua vida fazendo tudo isso e ajuda pra caramba nosso canal aqui, que a gente tá aqui para passar informação gratuita para você, tá? Inclusive com conteúdo técnico de qualidade, porque vos gravo com uma Logitech 4K. Eu nem lembro o modelo dessa, não é a tradicional, uma Logitech até melhor, até mais evoluída que a tradicional, tá? 4K, cara, hein? Bem cara. Esse microfone aqui, cara, quem manja do assunto é... Cadê a caixa dele? Ah, tá lá atrás, não vou pegar. Super cardioide, cara, para evitar captar áudios, ruídos aqui, porque eu moro no centro e tem moto pra tudo que é canto, né? Então, meu Deus do céu. É um Shure Super 55, cara. Não sei se é o microfone do Elvis acho que é o 55SH. Mas esse é do James Hetfield, do Metallica, cara. Então, pô, é caro, bicho caro, mas dá um áudio de qualidade. Mas isso que você está achando do áudio, porque eu dei uma diminuída também no ganho, né? Até para evitar estourar o áudio e tudo mais. Mas isso que você está achando do áudio, curtiu? Eu tava falando com o Fifine Tank 3, não sei se melhorou, né? Bom, é para ter melhorado, cara. Qualidade, Shure é outro padrão, né? É simplesmente a mais recomendada marca de microfones do mundo. Mas é isso. Plus, também cogite fazer parte do nosso grupo free no Telegram. A gente está com os links aqui embaixo na descrição, /legenda do vídeo, depende da rede social que você assiste. A gente compartilha notícias de criptomercado e macroeconomia e também o contato que você pode ter com a gente, tirar suas dúvidas do mercado e tudo mais. Gratuito, como o próprio nome diz. Que é uma coisa mais personalizada, tem um grupo VIP de sinais que você pode procurar a gente aqui no Telegram também. O grupo VIP de sinais, meu amigo, também tá um preço camaradíssimo, tá? Eu falo aqui de boa, tá? É difícil eu vir falar preço da mensalidade, mas aqui R$30 por mês, R$1 por dia, para você ter acesso a um grupo que a gente passa sinais com probabilidade de acerto muito boa. Passamos o sinal ontem. Não lembro agora que moeda que foi, mas a gente já tá com 2 alvos já, hein? Que moeda que foi? Esqueci, mas enfim, pegamos 2 alvos já. Então, tá aqui, link na descrição também. Link na descrição não, tá? Não clique no link da descrição não. Entra no grupo free e chama a gente. O link da descrição vai direcionar você para N e a N vai cobrar outro preço, tá? Para pagar R$30 por mês, entra no free, chama eu, chama o Neto, enfim, a gente conversa ali e faz uma condição especial para você, sendo R$30 por mês essa condição especial. Beleza? E se não chamar eu, não chamar o Neto, aí você vai pagar quase o dobro disso, não vale a pena, tá? Quer dizer, até vale, mas não vale a pena, senão você pode pagar 30, né? Aí é brabo. E canal de resultados do grupo VIP, apesar que eu não sei que pau que tá dando na N, que ela não tá divulgando, mas... Aliás, parece que a N derrubou a conexão com a gente. Preciso ver isso daí com eles, cara. Se deu algum problema, algum pepino, o que foi lá. Enfim. É isso, né? É isso que a gente tinha pra falar hoje, né? No pré-vídeo, então vamos lá. Cara, o que tá pegando, né? O que tá pegando? Tá pegando que primeiramente a gente teve uns dados que eu entendo que vieram ruins, tá? Ao contrário que muita gente tá falando, não, esses dados vieram bons, cara.
o CPI veio bom, porque veio abaixo do que era esperado, né? Bom, o núcleo mensal veio abaixo mesmo. O projetado era 0,3, veio 0,1, entendeu? O mensal era 0,2, veio 0,1. Então, beleza, eles vieram abaixo. O mensal veio abaixo do que era esperado. Porém, o anual, ele também veio um pouco abaixo do que era esperado. O projetado era 2,5, ele veio 2,4. Então, assim, o total anual está em 2,4. Porém, ele subiu 2,1 acima do que já estava. E muita gente associa isso daí, claro, às tarifas. É óbvio, se você sobe a tarifa de importação, é claro que isso daí vai incidir sobre o preço final dos produtos e claro que isso daí não tem nem como. Incide sobre a inflação. Fato, né? Preciso vir aqui narrar para vocês algo que todo mundo já sabe. Imagino, né? Que saiba. Se não sabe, tá sabendo agora. Então, é óbvio que a gente teria este aumento no preço dos produtos, logo uma inflação, logo com o Federal Reserve com uma dificuldade um pouco maior de baixar a taxa de juros, né? Porém, o esperado era que fosse vir 2,5, veio 2,4, abaixo do esperado, ou seja, uma situação menos caótica do que o pessoal imaginava que viria. Então, muita gente, então o Fed vai pegar leve. E agora o Fed não vai subir mais a taxa não vai manter a taxa de juros por muito tempo nos 4,5%. Ele vai baixar para 4,2%, quiçá 4%, né? Então agora a gente vai ter uma calma, uma tranquilidade no mercado, pelo menos nesse aperto monetário aí, né? E, cara, não é bem por aí. Não é bem por aí, tá? Porque a meta do Fed é 2%, tá? É baixar a taxa de juros de 2%. E veja, a gente estava indo por um caminho que estava em 15% acima do esperado, né? E desse 15% já passou 20% acima do esperado, que é 2,4%. Ou seja, a gente já estava em 15%, que não é lá muito baixo da meta, tá? Não é muito baixo se você considerar a meta. Aí, você pega e sobe, cara, mais 5% disso, né? Já tá 20% da meta, então não tá tão tranquilo assim, tá? Tá longe, tá caótico, tá longe, tá numa situação complexa, porém a gente ainda tá longe da meta também. Então, pessoal, ficamos numa situação um pouco meio... né? Um pouco meio complexa aqui. Tá bom? Vamos ver o que o mercado vai fazer, como o Fed vai reagir. A galera que esperava que fosse ter um corte em taxa de juros em julho já começa a imaginar que isso só vai acontecer em setembro. Eu também começo aí junto com essa galera. Eu esperava corte em julho. Já começo a achar um pouco mais complexa a situação. Nem tanto pela questão da inflação, mas sim por conta da questão tarifária envolvendo Estados Unidos e China, que hoje novamente voltamos a ter problemas, com Estados Unidos e China meio que se desentendendo, né? Que tipo assim, dando a entender que Estados Unidos e China terão problemas, que muito dificilmente a China vai ter uma taxa de juros abaixo de 50%, enfim, de novo voltaram aquelas especulações de sempre que envolvem os países, né, do Donald Trump e do Xi Jinping. Tá? Então estamos numa situação chatinha novamente, tá? E no mais, como se já não fosse bastante, né, nós tivemos aí uma discussão diplomática que pode levar a um embate um pouco mais sério entre Estados Unidos e Irã, né? Já que o Irã fez ameaças hoje, após semanas de tratativas entre os Estados Unidos e o Irã, logicamente, de várias negociações com relação aos Estados Unidos apontando que o Irã está produzindo armas nucleares, aquela coisa de sempre que levou à guerra ao Iraque e tudo mais.
aí os Estados Unidos acusando o Irã de produzir arma nuclear, aí o Irã conversando com os Estados Unidos, quando tudo parecia estar caminhando bem, aí do nada o Irã fala que não está muito inclinado com as propostas dos Estados Unidos, e aí, pô, se for o caso, vão bombardear os Estados Unidos e tudo mais. Enfim, novamente, tá? A gente volta para uma situação bastante complicada envolvendo os Estados Unidos e Irã. E, cara, tudo isso fez com que o mercado, o dia como um todo, fosse bastante volátil hoje e não para menos, né? Não para menos. Amanhã a gente vai ter PPI de importante aqui, tá? Não deve mexer tanto quanto o CPI mexe com o mercado, mas é isto, tá? E nota que o mercado hoje, então, até por conta de ter vindo com um CPI abaixo do esperado, apesar de alto, mas abaixo do esperado, nota que exatamente às 9, entre 9 e 10 horas, a gente deu um certo pump aqui no S&P 500, né? Rompendo até um triângulo de alta, desculpa, né? Um triângulo, no caso um triângulo assimétrico de alta. Ele rompeu para cima, né? Porém, onde ele travou, precisamente na Triple M de 610 períodos, não conseguiu romper, derreteu e veio testar novamente essa LTA, tá bom? Essa LTA, que é uma LTA que vem aqui desde o dia 23 de maio, ou seja, já é uma LTA que está aí indo para sua faixa quinzenal de duração. Caso essa LTA se mantenha, tudo ok. Caso seja perdido, nós temos aí alvos de retração entre 0.5 e 0.6, que no caso variaria aí nessa faixa entre 5.915 e 5.880, beleza? Então, é uma faixa que a gente poderia vir buscar o S&P, beleza? Imagino eu apenas uma correçãozinha simples para voltar a subir, então nada mais do que uma sequência formada por ondas 1, 2 e 3. Lembrando, quando eu falo ondas 1, 2 e 3, não necessariamente estou falando de ondas de Elliott, tá, pessoal? Estou falando apenas de uma onda corretiva para o mercado subir um pouco mais, tá? Não estou contando onda de Elliott aqui. Aliás, tem um bom tempo que eu não trabalho com onda de Elliott. Às vezes o pessoal chega aqui no canal achando que eu ainda trabalho. Eu trabalhava em 2019 com ondas de Elliott, hoje eu não trabalho mais, tá? O que não quer dizer que eu não acredite, o que não quer dizer que eu acho que não funcione, não é isso aí. É que eu prefiro trabalhar de uma outra forma, tá? Para mim funciona mais trabalhar com ondas separadas, ondas individuais, contando onda por onda, sem ficar me preocupando se estamos em onda 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Não. Trabalho com ondas de forma individual, subindo stop e boa, sem me preocupar se é onda 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Belezinha? Então é isso aí. Olha, Bitcoin, tal como S&P, né? Ontem eu falei que ele fez uma recuperação em V, essa recuperação, pô, deu pano pra manga, fez ele subir pra caramba, porém, aqui ele esticou, né? Ele quase bateu o nível 2.0 aqui de expansão de Fibo, e ele subiu pra caramba. E, cara, ele tava realmente perigando perder essa LTA. Caso ele se mantivesse acima dessa LTA, a tendência é ele vir pegar em níveis mais acima aqui, pegando que de repente 112 mil. Porém, ele perdeu, né? Ele perdeu essa LTA. E como ele perdeu a LTA, eu não vou considerar mais esse possível alvo de Fibonacci, né? Eu vou simplesmente traçar um alvo do zero. Levar em conta aqui. Isso aí, tá? Então, para mim, a situação que se inverte, logicamente, até porque perdeu a LTA. E o mercado pode, de repente, por Fibonacci, cara, fazer uma correção entre 106 mil e 104.500. Acho que ele vai corrigir tudo isso? Particularmente não, tá? Então é por isso que para mim essa buy zone eu subiria ela um pouco, tá?
eu faria compras aqui a partir de 107 mil, se bobear até antes. Eu já vou explicar por quê, tá bom? Mas é isso aí. Para mim, a correção pode vir nessas faixas de preço, entre 107 mil e 104.500, tá? Mas entre 107 mil, a partir de 107 mil eu já cogitaria fazer compras, beleza? Já acho que seria uma boa ideia você comprar a partir de 107 mil. E vamos ver depois o porquê, tá? Daqui a pouco. Gráfico diário. Gráfico diário sem novidades, tá? O mercado realmente já tá naquela região que eu falei que seria complicada. A gente já teve um order block aqui bem difícil de superar, né? Tanto que ele supera, logo volta para baixo. Tá numa situação bem complicada, sendo sustentada por uma LTA. Essa LTA que vem sendo mantida desde 10 de abril, ou seja, já tem um bom tempo, né? Enquanto não perder essa LTA, legal. A gente continua acreditando numa alta, inclusive semelhante com essa que ele fez aqui, que ele chegou a fazer. Ó. Então vamos ver, tá? Diário é isso, tá? Se ele se sustentar nessa LTA por um bom tempo, se ele não perder essa LTA mais, poderia tranquilamente vir pegar 118, 123 e depois aí 130 mil dólares, sem grandes problemas aí. Bitcoin então superando all time high e vindo pegar esse alvo de 130 mil que tem um bom tempo que a gente estuda aqui no canal, beleza? Mas se por um acaso ele começar a corrigir e perder aqui LTA em 105, 106 mil dólares, cara, a situação fica realmente chata, tá? O ideal é ele se manter entre 108, 107, abaixo disso a gente fica numa situação complicada aí, tá bom? Sentimento de mercado. Mercado fazendo essa pequena correção com o funding rate baixo, abaixo de 0,01%, ou seja, ainda está muito barato você abrir operações em long, em cripto, ou seja, as pessoas podem, sem problema algum, comprar Bitcoin para abrir operações no futuro sem grandes dificuldades, tá certo? Então, o long vai ser interessante aqui. Nós tivemos muita liquidação de short, mas isso foi durante o fim de semana. De ontem para hoje, pouca movimentação, pouca liquidez no mercado. Então, tanto que a gente vê o mercado meio lateral, né, de certa forma. Tipo, movimentou muito pouco mesmo. Beleza, vamos ver aí se muda alguma coisa, né? Mas por enquanto não muito, tá? E o que nós tivemos aqui de muito positivo foi esse Open Interest derretendo. Ou seja, o Open Interest indo para baixo em conjunto com o Price Action, que também veio para baixo. Então o Open Interest cai, o Price Action cai, perfeito, tá? O problema seria se o Price Action caísse com o Open Interest subindo, porque aí a gente teria instituição interessada na queda do Bitcoin. Aí sim a gente poderia ter até uma reversão da tendência, que não é nem de longe que está mostrando para mim agora, pelo menos nesse momento. Pode ser que amanhã tenha uma inversão, pode ser que amanhã a gente tenha um grupo de instituições realmente querendo fazer o mercado corrigir. E aí não tem muito mais que a gente possa fazer e pode acontecer do Bitcoin voltar para 100 mil ou até menos que isso. Mas por hora, nem pensar. Tá? Por hora, nem pensar. Por hora o Bitcoin segue sendo para cima. Se for para baixo, é uma correção lá para a faixa de quem sabe 107 mil, coisa do tipo, tá? Nada muito além disso, tá? Nada muito aquém disso, na verdade, né? E é isso, tá bom? Long short ratio derretendo, que é perfeito, tá? Muita gente achando que o Bitcoin atingiu o topo, ou seja, muita sardinha vendendo o Bitcoin a rodo, abrindo operações em short, o que é perfeito para o mercado continuar subindo. Quanto mais o long short ratio cai,
maior probabilidade que o price action faça o contrário, tá? E a prova disso é isso aqui, ó. Nota que a partir do momento que a gente teve um aumento no long short ratio, ó, long short ratio derretendo, que é um aumento no short no caso, a gente teve o quê? O price action subindo. Isso é fato, tá aqui no gráfico para qualquer um ver, tá? E a partir do momento que nós tivemos o open interest, perdão, os longs do long short ratio subindo, nós tivemos o price action caindo. Então, é basicamente inversamente proporcional a figura aqui, tá? Quanto mais long a gente tem no mercado, maior a probabilidade da gente ter uma queda. Quanto mais short tiver no mercado, maior a probabilidade de a gente ter o quê? Uma alta. E no momento a gente tem muito mais short do que long aberto, tá? Isso é fato, tá bom? O CVD subiu um pouco, que não é interessante. O ideal seria que ele continuasse abaixo, porém, subiu bem pouco, cara. Eu diria que é praticamente irrelevante perto do que a gente tem aí em outros indicadores. Então, para mim, a maior probabilidade, sim, é do Bitcoin apenas estar fazendo uma correção neste momento para depois, quem sabe, subir mais. Vamos ver aqui o long short, o Trading Light, desculpa. E logo de cara a gente vê que o que acontece? O Bitcoin estava com uma resistência, estava com muita gente interessada em vender em 110.350 e 110.450. E é isso. É isso. Ou seja, tendência é que ele não consiga romper resistências, então já ele faça uma correção para buscar mais força compradora, né? De repente, aqui não tem tanta, nem 107.500, né? 113 mil. Mas de repente aqui ele consegue buscar, ó, 106.300, 322 mil bitcoins para compra, 290 mil bitcoins para compra e 105.900 e 338 mil bitcoins para compra e 105.600 e por fim, 160 mil bitcoins para compra em 105.400. Então assim, tem bastante bitcoin para compra entre 105 e 400 até aqui 107 mil, coisa do tipo. Então, respondendo por que eu acho que o Bitcoin não deve perder aqui 107 mil, coisa do tipo. Por causa disso, tá? Por causa disso daqui. Justamente por conta disso daqui. Desse tanto de ordem de compra que tem para segurar o Bitcoin, né? Até a faixa de 107 mil. Então, acho assim. Se você quiser comprar Bitcoin, talvez o interessante seja até os 107 mil, cara. Muito abaixo disso, eu acho difícil de ver, que nem 104 mil, coisa do tipo, acho difícil, tá? Quer comprar Bitcoin? Se ele bater próximo dos 107 mil, pode ser uma boa deixa para você entrar nesse mercado aí, visando um curto prazo. E aí, quem sabe, você faz um day trade bem interessante, um swing trade, né? Bater lá em 107 mil, 106 mil, né? De repente dá uma agulhada, né? Aí você consegue carregar ele até uns 113, de repente. Aí você faz até que um lucro interessante. Beleza? Fear and Greed Index. O mercado agora está em ganância. Não é interessante isso porque o mercado corrigiu e quando corrige continua em ganância. O ideal seria ele estar em medo, tá? Ou neutro, pelo menos neutro. Agora a ganância não é interessante depois dessa quedinha que teve hoje não, tá? Então a gente fica numa situação um pouco complicada. Ethereum que rompeu esse topo aqui em 2.744, pegou o primeiro alvo em 2.851, hein? Então o primeiro alvo que a gente passou aqui já foi atingido. No que foi atingido, ele simplesmente se deparou com essa região aqui, que para mim é uma resistência, que serviu de resistência no passado no Ethereum, entre basicamente aí, ó, 2.820 e até mesmo 2.924. Então aqui é uma região que eu mesmo comentei ontem que seria uma primeira resistência do Ethereum. Não conseguiu romper de primeira, vai buscar força para romper
muito provavelmente lá em 2570 numa primeira mão, então talvez ele busque força aqui. Ou se ele for perder aqui essas faixas de preço de 2.600, 2.500, aí a gente vai ver uma correção um pouco maior no mercado. Beleza? Então é isso para Ethereum. Gráfico da XRP, Ripple, token da plataforma Ripple, né? A gente teve uma correção um pouco maior no mercado. Tá querendo subir, se ele conseguir romper esse topo que ele fez em 2.43, né? A gente teria alvo para 2,65, hein? E eu parto do princípio que se a gente conseguir romper 2,43, questão de tempo até a gente pegar $3, tá? Que é onde eu acho que a XRP vai. Solana muito bem, tá? Tá aqui fazendo basicamente um cup and handle. Só tá com dificuldade de romper mesmo, tá? Porque se romper $181 mais ou menos, tem alvo aí para 201, 213, 230, tá? Muito, muito bom. E por fim, Cardano, cara. Cardano que conseguiu, enfim, romper uma LTB que há muito tempo vinha segurando o Cardano para baixo, né? A ADA para baixo. E agora tá aí tentando se manter nessa LTB. Tá brigando com uma média móvel exponencial em 0,70 centavos. Caso consiga fechar acima dela alguns dias e superar essa outra resistência na faixa 0,85, aí para mim não tem lá grandes coisas que vai impedir a Cardano de vir testar $1 ou coisa do tipo, tá? E a gente vai ver realmente a Cardano escalando aí preços cada vez maiores. Beleza, moçada? Então é isso, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, valeu você que ficou até agora. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. E é isso aí. Fui.